Olá, tudo jóia? Bom, gente, vamos dar sequência nos nossos tópicos de direito civil, na nossa teoria geral. E hoje o assunto é a extinção da pessoa natural. Quando falamos em extinção da pessoa natural, por que a gente não fala especificamente a morte, né? É claro que o modo mais prático e talvez coloquial de se estabelecer a extinção da pessoa natural é sim com a morte. Mas existem outras formas de se estabelecer a morte, como por exemplo a morte presumida ou até mesmo o que o próprio Código Civil trata a respeito da ausência, que também é bastante importante que seja analisada nesse tópico, tá? Então, quando falamos em morte, né, ou a extinção da pessoa natural propriamente dita, o artigo 6º do Código Civil estabelece essa previsão legal, mas também o artigo 7º que trata da morte presumida. Tá? E já na sequência o artigo 8º que trata da comoriência. Então nós vamos fazer uma breve leitura desses três artigos, falando sobre a morte presumida e a comoriência, e depois de uma forma talvez mais didática um pouco, né, com bastante leitura, já vou explicar o porquê, a gente trata também a respeito da ausência. Tá? Então a aula de hoje, na verdade, ela é bastante leitura por conta principalmente do tópico quando nós vamos falar da ausência, que basicamente é uma previsão legal, né? Não dá aso para muitas interpretações, né? Para muita discussão. Portanto, a gente trata a questão da ausência basicamente fazendo a leitura ipsis literis dos artigos do Código Civil, né? Mas vamos ao Código Civil então, né? Lá no artigo 6º que fala a existência da pessoa natural termina com a morte, né? E aí, claro, né, presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, e é o que a gente vai falar mais para frente no que diz respeito aos ausentes, tá? E aí, claro, né, é como se fosse um comparativo, né? O ausente, quando tratada a sucessão definitiva, lá depois do artigo 36 do Código Civil, é que aí sim a gente estabelece o mesmo tratamento legal quanto à questão da morte, né? Propriamente dita. Falando um pouquinho então a respeito dessa extinção da pessoa natural, como lá o artigo 2º falava, até vou repetir aqui, falamos bastante sobre isso, inclusive, que é a aquisição da personalidade jurídica, né? Então, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. É a chamada teoria natalista, né, do direito civil, que trata, portanto, essa capacidade da pessoa a partir do momento do seu nascimento com vida, né, do seu funcionamento, de toda a sua função cardiorrespiratória. Portanto, obviamente um pouco diferente do que trata a teoria concepcionista, que vem, né, ganhando muita força no país, principalmente através de decisões jurisprudenciais, e portanto há um novo entendimento, uma nova construção doutrinária e jurisprudencial que acaba preservando não só o direito do nascituro como uma pessoa na expectativa de vir a nascer com vida, mas considerando essa pessoa detentora de personalidade jurídica, né? Então, não apenas desde o nascimento em si, né, quando a pessoa sai do ventre materno, mas sim desde o momento da constatação da sua concepção, né? E como ela nasce, né, ela também se extingue, e o nascimento com a vida, a extinção dessa pessoa natural com a morte. Tá? Então o artigo 6º fala, né, basicamente que a existência da pessoa natural termina com a morte. Já falando da questão da morte presumida, o artigo 7º trata dessa situação nos seguintes termos: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida,
Inciso 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. É claro que nessa situação, né, o parágrafo único já trata a respeito dessa morte presumida, somente, né, poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, são situações excepcionais, né, envolvendo questões de guerra, de campanha, e que não merece, né, maiores comentários. A primeira parte, o inciso 1 já do artigo 7º, já é um pouco mais importante no sentido de efetividade prática, porque isso, né, pode ocorrer, como por exemplo, né, a gente tem vários exemplos que a gente poderia dar, mas situações envolvendo, né, calamidades, por exemplo, uma enchente, né, um tsunami, né, um terremoto, enfim, situações em que você via a pessoa, né, a pessoa realmente estava em real perigo de vida, né, correndo real perigo de vida, e ela não foi mais encontrada, né? Ou seja, a probabilidade dela ter se afogado, dela ter, enfim, sido soterrada, é muito grande. E se não há, depois das buscas, enfim, se não há mais notícias dessa pessoa, é claro que se presume que ela esteja morta, né? Então, portanto, ocorre a extinção da pessoa natural por presunção. Aconteceu bastante também naquela situação envolvendo os deslizamentos de terra, né? Toda aquela situação de Minas Gerais, né? E é claro que são situações em que as pessoas se encontravam naquele local, comprovadamente elas estavam naqueles locais, né? E foram, né, muito provavelmente soterradas por conta dos dejetos e da lama que acabou invadindo residências, edificações gerais e tudo mais, né? Então presume-se, né, que aquelas pessoas tenham morrido, muito embora as buscas, obviamente, né, continuaram e ainda continuam nessas áreas que foram afetadas. O que é comoriência? O artigo 8º do Código Civil trata da comoriência. A comoriência, basicamente, né, uma forma muito mais simples de falar, é quando duas pessoas... você não tem como constatar que a morte tenha sido antes ou depois uma da outra. Então, a comoriência é tratada como a morte, né, de duas ou mais pessoas no mesmo momento. Então, o artigo 8º do Código Civil fala assim: se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. É claro que se a gente for pensar qual é a importância prática disso, né? Se uma pessoa, vamos imaginar que um casal esteja dormindo, né? Foram dormir e não acordem. Né? No dia seguinte as pessoas vão buscar notícias deles, vão até a sua residência e os dois são encontrados mortos no seu quarto. Né? É claro que, pensando assim, a tragédia já é anunciada, né? Qual que é a importância de saber quem morreu primeiro? Na prática, a importância é muito grande. Por quê? Porque quando se trata de quem morreu primeiro ou não, e isso, em muitas situações, a medicina legal ela vai apurar vários elementos que possam ou não identificar a morte de um antes de outro, as implicações jurídicas, as consequências disso são muito grandes, tá? É claro que, por exemplo, numa queda de avião, é muito difícil, né, se todos os passageiros acabaram morrendo, é muito difícil você determinar quem morreu antes ou depois, né? Então, obviamente, trata-se nesse caso, conforme o artigo 8º, presumir-se-ão simultaneamente mortos, né? Então, aí realmente presume-se que morreram no mesmo momento. Muito embora nós sabemos que isso nunca vai acontecer. É raríssima a ocasião em que duas pessoas morram exatamente no mesmo milésimo de segundo. E a lei ela estabelece justamente a grande diferença no que diz respeito à abertura da sucessão. Então é claro, imaginemos assim, um acidente de veículo, né, em que uma pessoa acabou morrendo no exato momento da colisão e outro acabou
agonizando por alguns momentos, tentaram socorrer, prestar os primeiros socorros a essa pessoa, ou seja, tem provas, tem pessoas que acabaram atendendo ao caso e constataram depois, confirmaram depois que então aquela segunda pessoa veio a morrer depois. E que o primeiro, no caso o motorista, né, hipoteticamente falando, morreu exatamente no momento do impacto. Isso implica, claro, quando eu falei naquela outra situação também do casal encontrado na cama, isso às vezes acontece, por exemplo, com o vazamento de gás, né? E aí, claro, a medicina legal ela vai se ocupar disso, as investigações policiais vão se ocupar disso para saber como que houve, né, esse vazamento de gás e se eventualmente o marido ou a mulher faleceram, né, dentro desse casal, um antes do outro. Por quê? Porque se vamos imaginar que tenha tentado salvar o outro, esteja em cima do outro, esteja caído na porta, saindo do quarto, ou seja, ele provavelmente tenha falecido antes porque foi tentar buscar ajuda e assim por diante. Por que na prática é tão importante? Imagine vocês que têm uma situação envolvendo, por exemplo, num acidente de trânsito, um pai e um filho, né? O pai veio a falecer primeiro, né? Então o que acontece na sucessão? O filho herda, né, a parte, obviamente, dessa sucessão do pai, e a esposa, se casado ele for, também herda, né? E vamos imaginar um outro filho que ele tenha, que também vai herdar, vai concorrer com esse filho na sucessão, né, porque são herdeiros necessários. Então, nessa situação específica, é claro, né, se o pai morreu primeiro, abre-se a sucessão para a esposa e para a meação para a esposa, e os filhos vão receber a herança. Se o filho faleceu antes do pai, o que acontece? Se o filho não tinha bens, não acontece nada, porque automaticamente não há sucessão do filho para o pai. E aí, o pai falecendo depois, toda a parte dessa sucessão, né, da parte da herança necessária, vai todo para a filha, e a meação, obviamente, para a esposa. Então, essa que é a grande diferença. Vamos imaginar que essa criança tenha patrimônio já, né? Que essa pessoa, o filho, tenha patrimônio. Então esse patrimônio vai para o pai, né? E depois de ir para o pai, se o pai faleceu depois, esse patrimônio vai todo para a filha. Então é claro, vamos imaginar que essa pessoa que faleceu primeiro, ela seja casada com que o cônjuge não seja o pai da criança, né? Vamos imaginar que seja uma relação de segundas núpcias. Então, isso pode acontecer e na prática isso tem um reflexo muito grande, né? A consequência de quem morreu primeiro, obviamente, tem um reflexo muito grande, uma consequência jurídica muito grande. Então, é claro, a comoriência, uma vez que os dois faleceram ao mesmo momento, o tratamento é completamente diferente. Então, você não consegue detectar quem morreu primeiro, tá? E aí, claro, as implicações jurídicas são outras do que se você conseguir estabelecer quem morreu primeiro. Então, o que é a comoriência? A comoriência é justamente essa situação. Se averigua quem morreu primeiro, mas na eventual impossibilidade de constatação, presume-se que os dois simultaneamente acabaram falecendo, certo? Outro tópico diz respeito à ausência. E é aqui, falando da ausência, nós vamos falar lá no artigo 22 em diante do Código Civil, porque a ausência ela deve ser constatada daquela pessoa que, às vezes de forma involuntária, mas muitas vezes de forma voluntária e injustificada, acaba desaparecendo, né? Acaba fugindo, enfim, não deixando notícias muitas vezes, né? E em alguns outros casos, sim, deixando inclusive até procuração, né? Deixando até pessoa nomeada para administrar o seu patrimônio. Imaginem vocês que ela passa uma procuração de administração do patrimônio, né, para um segundo, para uma outra pessoa, e na sequência vem a desaparecer. Então já tinha poderes de administração dos bens dessa pessoa que desapareceu. Então como que o Código Civil trata essa questão? Então basicamente a partir de agora, a partir do artigo 22, a gente vai praticamente fazer uma leitura com pequenos comentários a respeito da situação do ausente, tá? Então vamos lá.
Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do MP, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Tá? Uma outra situação importante também nessa questão da curadoria dos bens do ausente é o artigo 23 que trata. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. Então são situações em que resta saber, essa pessoa que desapareceu, que ela está ausente, ela deixou uma procuração, deixou poderes para alguém administrar esses bens ou não. Se não deixou, obviamente o juiz irá nomear um curador. Se deixou, mas os poderes são insuficientes, da mesma forma, né? É claro que o juiz que nomear o curador vai fixar todos os poderes e obrigações que tem essa pessoa na administração, na curadoria desses bens, né? O cônjuge do ausente, isso é bem importante, tá, pessoal? O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes dessa declaração da ausência, será o seu legítimo curador, tá? Então, o cônjuge é automaticamente o curador do ausente, né? Salvo se ele já estiver separado judicialmente ou de fato há mais de 2 anos, tá? Lógico que na falta do cônjuge, essa curadoria, ela primeiro incumbe aos pais do ausente e posteriormente aos descendentes, nessa ordem, tá? Quanto aos descendentes, primeiro prefere-se aos mais pertos e posteriormente àqueles que se encontram em local mais afastado, né? E na falta desses, obviamente, caberá ao juiz essa nomeação. Uma coisa importante falar da sucessão é que ela se divide em 2 etapas. Existe a chamada sucessão provisória e, por fim, a sucessão definitiva. A sucessão provisória, ela existe justamente para que esse patrimônio não fique ao léu, não fique sem uma administração. Os frutos, os rendimentos desse patrimônio, né, tem que ser destinados a alguém. Se forem bens perecíveis, por exemplo, você tem que dar uma destinação, você não pode deixá-los perecer, né? Você não pode deixá-los estragar, né? Se perder. E obviamente a lei ela se preocupa com isso e ela se ocupa dessa situação para que no momento em que se constatada a ausência, esse patrimônio não tiver uma administração, todo esse patrimônio pode se perder, né? Então basicamente é isso que trata aqui no Código Civil a previsão dos artigos 26 ao artigo 36. Então são 11 artigos que trata dessa chamada sucessão provisória. Ela é bastante complexa, né? Mas uma breve leitura é fácil compreender. Alguns pontos que a gente acaba destacando na questão da sucessão provisória. Já está no primeiro artigo que trata disso, o artigo 26, né? Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens do ausente, ou se ele deixou representante ou procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão. Então, aqui significa dizer, se, obviamente, existia, né, se ele deixou o representante passados 3 anos, né? Basicamente fala assim, decorrido 1 ano, se não deixou representante, e se deixou 3 anos. Por que isso? Porque se ele deixou representante, obviamente essa pessoa está na administração, está cuidando desse patrimônio. Agora, se não há, obviamente que você precisa nomear alguém e suceder, né, esse patrimônio, ou seja, abrir uma sucessão ainda que provisoriamente. Qual que é a grande diferença? Porque o tempo é muito curto. Pode ser que essa pessoa que se ausentou, que se encontra sem local definido, sem local sabido, essa pessoa ela pode retornar. Então você não pode simplesmente estabelecer uma sucessão definitiva. Como que você vai transferir o patrimônio desse desaparecido, desse ausente, para um terceiro, né? Para um credor, por exemplo, ou que seja para o cônjuge, ou para os filhos, ou para os pais, né? Então você aguarda-se um determinado período para que isso aconteça de forma definitiva. E esse período que é bem interessante, porque, é claro, da mesma situação, né, se estabelece quem
quem irá suceder esse patrimônio. Mas é bem interessante as obrigações que essas pessoas têm na administração desses bens. É o que trata o 27 seguintes. Então diz assim o 27. Para o efeito previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge, né, aquele que não estiver separado, obviamente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Os credores de obrigações vencidas e não pagas. Tá? Então são basicamente esses 4 incisos que tratam o artigo 27, né? E quem são essas pessoas, né? O artigo 28 trata da sentença. Então assim, a sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeito 180 dias depois de publicada pela imprensa, mas logo que passe em julgado, proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Tá? Tem os parágrafos, enfim, vamos passar adiante. O artigo 29 fala que antes da partilha o juiz ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deterioração ou ao extravio em imóveis ou em títulos garantidos pela União, né? Justamente para que não haja esse perdimento, né? Não haja esse extravio, a perca, enfim, desses bens, né? O artigo 30 fala: os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores ou hipotecas equivalente aos quinhões respectivos. Tá? O que é interessante aqui é que aquele que não conseguir, o parágrafo 1º fala isso, aquele que não conseguir dar garantias quando for emitido nessa posse, ele será excluído dessa sucessão. Mas o interessante está no parágrafo 2º, né? Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiro, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Então, obviamente, os demais herdeiros deverão provar, oferecer garantias para se emitirem na posse, ao contrário do cônjuge, dos ascendentes, né, pai e mãe, e dos descendentes, certo? Os imóveis do ausente, o artigo 31, né? Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz para lhes evitar a ruína, né? Então imaginem vocês que um pai de família se ausenta, né? Os seus filhos precisam, né, sobreviver, enfim, e ele tem um grande patrimônio, mas esse patrimônio está imobilizado, né? São imóveis, terrenos, apartamentos, enfim. E eles não conseguem prover a sua renda ou a continuidade, né, da sua subsistência. Obviamente que o juiz autorizará a venda, né, a alienação de algum imóvel, justamente para que se forme e se fixe uma renda para essas pessoas que lhe permita, portanto, a continuidade da sua normalidade, né, o pagamento das suas despesas, da alimentação, escolaridade, né, vestuário, até mesmo lazer, enfim, né, o que é necessário para a continuidade da administração dos bens do ausente, mas em favor da sua prole, né, ou do seu cônjuge, que seja, né? Empossados nos bens, o artigo 32 fala: empossados nos bens, os sucessores provisórios ficarão representando ativa e passivamente o ausente, claro, inclusive até em demandas judiciais, né? O artigo 33, que o descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, que não sejam cônjuge, ascendente ou descendente, deverão capitalizar metade desses frutos, tá? Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele em favor do sucessor sua parte nos frutos e rendimentos, tá? Aí tem, né, algumas outras disposições aqui sobre o artigo 34. O excluído, segundo o artigo 30 da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer lhe seja entregue metade desses rendimentos, né, do quinhão que tocaria a ele. O artigo 35 trata de que, se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerar-se-á nessa data aberta a sucessão em favor
dos herdeiros que o eram naquele tempo, né? No tempo da morte, aí sim, devidamente comprovado. E por fim o artigo 36, né? Se o ausente aparecer ou se lhe provar a existência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores nela emitidos, ficando todavia obrigados a tomar as medidas assecuratórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Então é claro, ele pode a qualquer momento aparecer, né? E obviamente como que fica essa situação envolvendo aqueles que estavam emitidos na posse, os que estavam administrando esse patrimônio e gozando dos seus frutos, né? A partir do momento que se há notícia do seu retorno ou a prova da sua existência, de que o mesmo se encontra vivo, essas pessoas vão ter que tomar as medidas necessárias para preservar esse patrimônio e obviamente entregá-lo quando do efetivo retorno desse ausente, tá? Já a sucessão definitiva, para vocês terem uma ideia, né? São apenas 3 artigos, 37, 38 e 39. Por quê? Por que é tão pouco, né, o que se trata a respeito da sucessão definitiva? Porque a provisória tem toda aquela existência de patrimônio que ainda pertence ao ausente, mas tem que ser administrado por terceiros, cônjuge, ascendente, descendente, eventualmente até os credores, né? Já a sucessão definitiva é quando o tempo que se passou, né, é muito difícil, é quase improvável que esse ausente retorne, né? Imagine, olhem só, o artigo 37 fala: 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, ou seja, transitou em julgado a sentença que determinou a abertura da provisória, passados 10 anos, esses interessados poderão requerer a sucessão definitiva desse patrimônio, né? Pode-se requerer, no 38, pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta com 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Então, essa é uma situação interessante. Por quê? Porque se o mesmo se ausentou com 80 anos ou mais, se provado que 5 anos é que se não tem notícia, também pode ser estabelecida a sucessão definitiva. Então, 10 anos para os demais e 5 anos se o mesmo ausente conta com mais de 80 anos de idade, tá? E por fim, o artigo 39. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, né? Aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Ou seja, olha só, regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, basicamente significa dizer, ele perde o direito desse patrimônio, né? Por quê? Porque já se lançou, já se estabeleceu a sucessão definitiva. Qualquer interessado, cônjuge, ascendente, na falta desse, até mesmo o próprio Ministério Público, né? A partir do momento que se transfere esse patrimônio de forma definitiva, por força de ordem judicial, no registro de imóveis, enfim, nos órgãos responsáveis, né? Imaginemos o Detran e assim por diante, eles não são obrigados mais a devolver esse patrimônio para o ausente. Por quê? Porque já se passaram mais de 10 anos, já se estabeleceu a sucessão definitiva, e o próprio nome já diz, é sucessivo. Por isso que anteriormente, no que diz respeito à provisória, isso não é possível, né? Eles têm que devolver, eles gozam dos frutos desse patrimônio, mas no retorno do ausente, obviamente que eles devem devolver o patrimônio para esse, certo? O parágrafo único do 39 fala que, se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão, aí sim, ao domínio ou dos municípios ou do Distrito Federal, né, dependendo da sua localização própria, ou da União, se ele se encontra em território de competência federal. Então, se a base territorial ela é municipal, de competência municipal ou distrital, pertence, obviamente, ao poder público dessa situação do imóvel, né? Competência federal significa quando os bens pertencem à União. Então, se ele está localizado em território federal, obviamente,
essa sucessão definitiva, o patrimônio passará ao domínio da União. Então, assim, basicamente esses são os artigos, né, de que trata da questão do ausente, tanto da sucessão provisória quanto definitiva, e obviamente não deixaria de comentar a respeito da questão do casamento, né? O artigo 1571 do Código Civil fala que a sociedade conjugal termina, inciso 1, pela morte de um dos cônjuges, né? Então, nesse caso, o ausente ele é comparado com uma pessoa que tenha falecido mesmo, que se constate, se comprova o seu falecimento? Sim. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 1571 fala que o casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. Certo? Basicamente é isso. É um tópico que ele é bastante restrito, né, ao disposto na lei. Então, os comentários certamente virão depois, quando fizermos aula remota, por conta dos exemplos e indagações que tiverem a respeito disso, né? Análise de casos práticos, hipotéticos ou não, mas casos práticos que certamente contribuirão bastante para a fixação desse conteúdo, né? Agora, obviamente, demanda pelo menos 1, 2 ou 3 leituras novamente a esses artigos, principalmente, lógico, né, do 6º ao 8º, que trata da morte presumida ou da comoriência, mas também do 26 até o 39, que trata da sucessão provisória ou definitiva no que diz respeito aos bens que pertencem ao ausente. Tá ok? Ficamos por aqui e até o próximo tópico. Tchau, tchau.